As armadilhas de Satanás. Um velho homem me contou que Satanás tem planejado a destruição de todo o povo, e coloca-os contra a parede. Coloca a todos que não possuem visão espiritual. O Senhor Deus vivo mostra a quem quer, e pode ver, e ouvir o que dele vem. Quem sabe disso pode e deve testemunhar. E não o fazem por medo. O inimigo de nossas almas anda fazendo muitas reuniões com o principado nas trevas, com o intuito de destruir a fé do povo de Deus. E ele sempre diz que as igrejas já estão e continuam dormindo, estão quebradas na fé pelo meu poder enganador, com tantas mentiras pregadas em cima de um púlpito, com tantos falsos milagres, tantos praticam essa enganação, eles estão sob o meu domínio. O inimigo ordena a seus seguidores que preparem armadilhas para todos que se esforçam em guardar a sã doutrina e que aguardam a segunda vinda do Filho de Deus, o Salvador. E são aqueles e aquelas pessoas que em si mesmas armazenam a obediência aos mandamentos de Deus. Existem muitos satanistas, servos do mal, servos do próprio principado, e esses servos estão sendo mais e mais preparados pelo próprio decaído. Ele prepara seu grande exército e esse exército já se tornou gigantesco, e todos obedecem com muita dedicação, entrando na vida daqueles que ainda dormem na fé. E cada um desses mortais escolhidos são preparados para a destruição da fé. E cada um deles tem um anjo decaído que os orienta em tudo o que eles devem saber e fazer, a sua posição, a posição que devem permanecer. E esse exército está muito organizado para destruir e orientados a destruir com força e com muita alegria. Uma alegria fria e calculista. Prestem atenção às mentiras das ditas igrejas cristãs que não pregam o evangelho da verdade. Elas estão sendo dirigidas por satanistas que estão infiltrados como cordeirinhos e são na verdade lobos devoradores. E esses lobos podem ver os maus espíritos e eles, os espíritos, os informam dizendo assim: não se preocupem com esse ou aquele outro, quem os conduz são os demônios. E assim vão fazendo de igreja em igreja, igrejas que não estão em posição real de fé e adoração ao eterno Deus vivo. O diabo é astuto, ele sempre envia seus representantes e eles dá poder, os capacita para a obra de derrota, no sentido de destruição da fé, mantendo as pessoas enganadas e adormecidas no pecado, no engano. O inimigo da humanidade diz aos seus seguidores: as igrejas sem fé ficam sobre o meu poder enganador. Os hipócritas pregam mediante muitas palavras insanas, ensinos distorcidos, falsos milagres, vivem da mentira, e assim continuam mantendo-os sobre meu domínio. O diabo tem domínio sobre essas supostas casas de oração, que são profanas e não vivem a verdade. Porém, o seu ataque é contra aqueles e aquelas pessoas de fé que guardam e praticam os mandamentos de Deus e esperam a vinda de Cristo. E o enganador diz a seus seguidores e servos: devemos vigiar aqueles e aquelas que chamam a atenção dos outros para a verdade. Devemos mantê-los longe, atribulando sua fé, para que nesses ninguém creia. Esses tais ensinam a muitos a compreender têm os mandamentos de Deus e a eles revelam o mistério de Jesus Cristo, que está na mansão celestial, e os prepara para o mistério da salvação, que está acontecendo nesse tempo, na própria mansão celestial. Abre aspas. A obra da consumação dos séculos se inicia para que se cumpra o que está escrito. Fecha aspas. Mantenham todos adormecidos em delírio constante de luxo, prazer, ganância, egoísmo. Assim perderão o último momento que possuem para conhecerem a verdade da salvação. Devemos manter o pensar e o agir dessas criaturas em trevas, até que essa obra tenha acabado e não tenham mais tempo de aprender sobre a verdade. Com isso tomaremos o mundo e a igreja escolhida. Abre aspas. A igreja escolhida são aqueles e aquelas pessoas que esperam a vinda de Jesus Cristo e guardam os mandamentos. Fecha aspas. O inimigo está a influenciar as autoridades em muitas igrejas, pois, influenciando pastores, anciões e ministros, eles mesmos vão se encarregar de influenciar quem quer que possa vir a despertar a verdadeira fé e obediência, e também os observadores dos mandamentos de Deus, que é a perfeita lei da liberdade. E os servos do demônio devem mostrar ao povo que a lei de Deus é como um jugo pesado, de servidão e muito difícil de carregar. Todos aceitam as explicações das Escrituras da parte de seus líderes conforme o entendimento que lhes damos a entender e ninguém irá investigar a veracidade do que pregaram. Vão dizer amém para tudo que meus servos disserem ao meu mandar. Não procurarão a verdade por si mesmas. E sempre diz o diabo aos seus servos e seguidores: percebam que elas vão sempre acreditar naqueles ou naquelas que as conduzem dentro da igreja. Elas não vão questionar em momento algum o que esses pastores e ministros as ensinam e ainda vão defendê-los das defesas dos servos de Deus. Se essas autoridades que enviei a eles disserem que está certo,
vão acreditar neles e vão crer cegamente, sem nunca pesquisar se é verdade ou não o que disseram eles. Portanto, trabalhem através dos ministros, e vão conduzir as coisas de acordo com a minha vontade, dentro do meu propósito e do meu querer, de que ninguém as fará pensar diferente do que eles dizem. Satanás envolve homens, mulheres e todos que ele possa tragar para o engano, a fim de induzir o povo a pecar e fazer do pecado algo muito atraente entre as pessoas adormecidas na fé, e sem o real conhecimento da verdade. Esses servos de Satanás são muito bem treinados, são preparados para disfarçar o pecado, para que com perfeição, destruam as almas, querendo retirar Jesus Cristo de seu trono de glórias. Esse demônio, o decaído, continua incessantemente lutando contra o querer do Deus vivo, existindo para enganar a humanidade, transforma seus servos das trevas em anjos de luz. Satanás, e tudo o que é ruim, ainda ficam muito distante do que Deus reserva aos que resistirem a eles. Não se enganem, esse demônio é manipulador, mentiroso, enganador, homicida, atormentador, e busca os líderes desapercebidos que serão facilmente levados ao engano. E quanto maior for a posição desse líder, melhor será para convencer os pequenos das coisas que eles dizem e fazem. Assim facilmente ouvirão as proezas e feitos do inimigo da humanidade e farão com que todos desapercebidos caiam nas teias do engano e se deixem levar pelo pecado, já aceito com muita naturalidade por muitos milhares de pessoas adormecidas em uma fé sem forças. Precisamos ter discernimento do que é mal, um mal que de maneira secreta se infiltra entre nós, dia a dia, por meio dos mesmos que falsamente professam a fé cristã. Não sejamos hipócritas, e tenhamos uma piedade fiel e verdadeira na fé que professamos, porquanto, o inimigo de nossas almas, diz aos seus discípulos, não se preocupem com esse é falso, aquele só pensa em dinheiro, aquele outro é avarento, e todos estão conosco, porque todos são hipócritas. Irmãos e irmãs em Cristo, tenham a certeza de que aqueles e aquelas que servem ao decaído têm visão para saber quem a eles pertencem ou não. Os cristãos que buscam a salvação devem se aproximar mais de Deus, compreenderem o que o Espírito Santo ensina, a fim de tanto ter uma real experiência espiritual, com uma visão aberta para discernirem todas as coisas, discernir entre o bem e o mal, de forma que não sejam enganados e conduzidos a um caminho que não é o mesmo caminho de Deus. O mesmo caminho que conduz a Jesus Cristo, o caminho que conduz à salvação.